Todos acharam a referência? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Somente um versículo para a leitura e reflexão da palavra de Deus na noite de hoje. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Vamos ler mais uma vez? Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Vamos fechar os nossos olhos e dirigir a Deus mais uma oração, dizendo a Ele assim: Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, por este momento, por esta quinta-feira, por todas as irmãs que aqui no templo se encontram, por todas aquelas as quais estão em seus lares. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco na noite de hoje de maneira especial e que verdadeiramente a tua palavra pregada aqui possa promover transformação em nossas vidas. Se há entre nós mulheres tristes, mulheres abatidas, mulheres cansadas, mulheres exaustas, que o Senhor venha renovar a nossa força, que o Senhor venha renovar o teu Espírito em nós, para que nós continuemos a caminhada em ti, testemunhando que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que realiza sonhos, a um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos e oramos. Amém. E graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor com toda a sua força, porque Ele tem falado conosco desde o início, através da leitura do Salmo 138, através dos louvores, e agora falará conosco, mais uma vez, através da tua palavra. Para você que anota, 1 Samuel 2, 1, apenas um versículo nós fizemos a leitura, você pode se assentar, amém? Bom, não vou estar aqui revelando nenhum segredo a você, porque a leitura que nós fizemos já revela a personagem da qual nós faremos um breve estudo, né? A personagem com a qual nós aprenderemos na noite de hoje. A personagem é Ana. Diga comigo, Ana. Ana, muito bem. Uma das personagens que mais despertam simpatia nas pessoas, né? Ana, ela tem esse potencial, ela tem esse poder de despertar simpatia, o carinho, o respeito, o amor das pessoas que leem a sua história, que estudam a sua história, porque verdadeiramente foi ela uma mulher notável e uma mulher da qual, se estudada, nós temos muito o que aprender. Falar sobre Ana de início, algumas coisas básicas, né, para simplificar então a nossa reflexão. Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Sim, Ana era casada e o seu marido se chamava Eucana. Ana também era uma mulher cristã, fiel a Deus. Também havia uma dificuldade em sua vida, e é sobre esta dificuldade que nós vamos conversar um pouquinho também na noite de hoje. Então, Ana era uma mulher casada, uma mulher temente, mulher que servia a Deus, mas na vida dela, assim como na vida de muitas outras personagens bíblicas, havia uma dificuldade a ser vencida, havia uma dificuldade que precisava ser superada. E com você,
é diferente? Somos mulheres de Deus, amém? Sim ou não? E temos dificuldades e temos situações, problemas e obstáculos que muitas vezes se levantam diante de nós e nós precisamos vencer um a um se quisermos seguir sendo felizes, sim ou não? Precisamos vencer, irmãs, irmãos, que tem alguns aqui, né? Sem querer desprezar vocês. Nós precisamos vencer os problemas, mas a questão é: qual a arma usaremos para vencer estes problemas? De que maneira lutaremos a fim de vencer as dificuldades? Ana é um bom exemplo bíblico de uma mulher que atravessava dificuldades e, usando táticas e armas espirituais, venceu. O seu nome ficou registrado na Bíblia, o seu exemplo de vida ficou registrado na Bíblia. E é certo de que, se seguirmos Ana como exemplo na prática nossa, do dia a dia, nós seremos felizes, seremos abençoadas e certamente cantaremos vitória. Amém? Quantas das que estão aqui, quantas das que estão em casa, gostariam de cantar vitória diante deste problema que tem se levantado contra você e contra a sua casa? Não é porque sou pastora, não é porque sou esposa de pastor, que não tenho problemas, irmãs, que não atravesso dificuldades. E na semana, enquanto eu escutava, enquanto eu preparava e meditava na palavra, Deus falou comigo de maneira muito especial. É necessário que haja mudança no comportamento diante das dificuldades. E como eu disse, Ana é um bom exemplo. Já disse então que ela era esposa de Eucana, que ela era serva temente do Senhor, mas havia algo que ela precisava vencer. Não diferente de Sara, uma mulher notável, da qual nós já meditamos aqui, Ana também era uma mulher estéril. E ardia no coração de Ana o desejo de gerar. Ana era estéril, mas havia em seu coração o desejo de gerar. Quantas vezes há em nosso coração o desejo de ver algo realizado, algo concretizado, mas muitas vezes, além do desejo que há em nós, há também o obstáculo, há também a dificuldade. Não era diferente com Ana. Havia no coração o desejo, mas o seu corpo apresentava uma dificuldade. Dentro do contexto histórico no qual Ana estava inserida, diferentemente do nosso, irmãs, isso aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás, a mulher era vista como alguém criada por Deus para procriar. E sim, nós fomos criadas por Deus para gerar. Mas hoje, na sociedade na qual nós vivemos, nós sabemos que não somente para isso, mas também para isso. Na ocasião, dentro do contexto histórico no qual Ana vivia, a mulher era vista como alguém que foi criada somente para gerar. Era o propósito de vida, era o porquê da criação da mulher dentro daquele contexto. Sendo Ana uma mulher estéril, inevitavelmente, ela era uma mulher que estava impedida de cumprir o propósito que Deus tinha para mulheres. Era uma mulher sem objetivos, sem propósitos e sem um porquê na vida. Não que ela se visse dessa forma, mas a sociedade como um todo a via desta maneira, porque esperavam que mulheres gerassem, que através de mulheres a família do homem fosse ampliada, o nome do homem fosse levado adiante. Então, imaginem vocês,
Ana vivendo diante deste contexto. Dormia e acordava sabendo que as pessoas lhe apontavam o tempo todo na expectativa de que ela viesse gerar filhos para que o nome de Eucana fosse estendido aí durante as gerações. Não devia ser uma situação fácil. Não devia ser algo fácil de ser digerido. Mas eu imagino que, diante de todas essas dificuldades, Ana venceu porque se posicionou de uma maneira diferenciada e nós iremos ver aqui ao longo da mensagem. A Bíblia diz, irmãos, e você pode ler na sua casa, se assim você quiser, fazendo a leitura do livro de 1 Samuel, que Deus havia secado a madre de Ana. Deus havia secado a madre de Ana. Curioso, não? Curioso. Curioso porque muitas vezes, na nossa limitação, nós imaginamos que todas as dificuldades que vêm de encontro a nós, elas são levantadas pelo inimigo. Sim ou não? Mas o diabo está furioso, não é assim que o crente fala? Mas a Bíblia diz aqui que essa dificuldade que Ana enfrentava, ela havia sido colocada em seu ventre pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus havia secado a madre de Ana. E aí há um questionamento acerca disso. Mas por que Deus havia permitido que isso acontecesse com Ana? Sendo ela uma mulher especial, sendo ela serva de Deus, temente a Deus, por que Deus permitiu que tal situação acontecesse em sua vida? Aí, irmãos, eu te respondo dizendo assim: Deus permite gigantes nas nossas vidas para nos promover, para fazer de nós mulheres melhores. Amém? Quantas das que estão aqui, quantas das que estão em casa desejam ser mulheres melhores? Amém? Mulheres melhoradas no Senhor, mulheres fortes em Deus, mulheres com mais qualidades do que a que nós temos. Deus permite estes gigantes, Deus permite muitas vezes dificuldades em nossa vida para que nós sejamos promovidas, para que nós nos tornemos mulheres melhores. Esta é uma história de fé constante. Ana não desistiu do seu objetivo. Esta é uma história de perseverança. Repita comigo: perseverança. Sim, perseverança e fé constante fizeram toda a diferença no resultado final da problemática da vida de Ana. Devemos ser mulheres que perseveram. A nossa fé, ela deve ser uma fé constante e não aquela fé desequilibrada. Um dia está lá em cima, um dia está aqui embaixo. Um dia está lá em cima, um dia está aqui embaixo. Um dia, aleluia, glória a Deus, no outro dia o diabo me deu uma rasteira. Não, a nossa fé, ela deve ser uma fé equilibrada, constante, e nós devemos perseverar em Deus, independente da situação. Se o dia está ensolarado ou se o dia está nublado, nós devemos permanecer em Deus. Amém? Bom, vou trabalhar com você aqui de maneira bem rápida, de acordo com as minhas anotações. 3 pontos. Primeiro ponto, Ana não desistiu de viver. Existem muitas pessoas... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Muito bem. Ana não desistiu de viver. Primeiro ponto. E eu dizia que existem muitas pessoas que na busca por seus sonhos, na busca pela realização dos seus sonhos,
diante da espera, desistem de viver. Ana é um bom exemplo de perseverança e firmeza. Ela não desistiu de viver, mesmo diante do contexto histórico em que ela vivia, mesmo diante da espera pela resposta, ela permaneceu firme na busca pelo seu sonho. Amém? E durante a semana, estudando, lendo algumas coisas, ouvindo algumas coisas, eu escutei algo que eu achei muito pertinente em dividir com você. Quantos aqui praticam exercício físico? Deixa eu ver. 2 homens, das mulheres apenas uma. Mulheres, eu tento, irmãs, eu tento. Mas quem sabe um dia, né? Assim, fielmente. Eu lendo, escutando, falando a respeito de exercício físico, a maratona, a corrida, é um dos exercícios que hoje são dos mais praticados e daqueles que mais exigem a persistência para a linha de chegada. E é engraçado nós observarmos uma corrida que quando dá aquele tiro inicial, todos os corredores saem correndo em um pique total. Sim ou não? Naquele pique, naquele gás, naquela vontade, naquela velocidade. E é engraçado observar que quando estão chegando, né, ali para arrebentar a fita, já estão todos cansados. Mas, se houver a desistência, fatalmente não poderão subir ao pódio e levantar o seu troféu. Da mesma forma, acontece conosco, da mesma forma, aconteceu com Ana. Ela permaneceu fiel, correndo, sem desistir. Pode ser que no meio do caminho ela tenha dado uma diminuída, mas a história dela, sendo uma história de perseverança, nos faz entender que, independente do cansaço, ela continuou correndo até ver o seu sonho realizado. Amém? Quantos estão correndo aí a carreira proposta por Deus? Em busca do teu sonho, em busca do teu sonho. E o que eu tenho para dizer para você na noite de hoje é que Ana não desistiu. Ela permaneceu firme. Amém? Ela não se tornou uma mulher murmuradora ou ranzinza. Diga comigo, murmuradora. A Bíblia, na história de Ana, ela nos traz uma personagem chamada Penina, a segunda mulher de Eucana. Naquela ocasião, irmãs, era permitido. Mas nós vemos na Bíblia alguns exemplos de casamentos bígamos e os relatos nos trazem tristezas e confusões, né, acerca deste assunto, o que nos deixa claro que nem antigamente, nem hoje em dia essa é uma boa ideia. Então, eu dizia a respeito da murmuração. Eucana tinha uma segunda mulher, Penina, creio eu, conhecida de todas. E a Bíblia diz que Penina afrontava Ana, desmerecia Ana, caçoava de Ana pelo fato dela ter filhos e Ana não. O problema já não era bom, né, irmãs? E ainda se levanta uma mulher para ficar tirando sarro, para ficar humilhando Ana. Mas não há registros bíblicos em que Ana tenha dito sequer uma vez o nome de Penina. O que nos faz acreditar que Ana, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da afronta, não era uma mulher que murmurava. Há um tempo atrás eu li ou escutei uma frase que dizia assim: a murmuração é o louvor do inferno. Forte, né? Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós agradamos o inferno. Ana, em nenhum momento, deu este gostinho
ao inferno. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela não murmurou, que ela não se tornou uma mulher ranzinza e amarga por conta de sua dificuldade. Olha só, irmãs, quanta coisa boa aprendendo na noite de hoje. Não estou dizendo você, estou dizendo de mim. Às vezes, na busca pela realização de um sonho, na realização de um desejo, por mais simples que seja, murmuramos, nos tornamos amargas, reclamonas, que verdadeiramente venhamos aprender com Ana, né? E mudarmos o comportamento se assim for necessário. Ana exemplificou o texto da Bíblia que diz: orai sem cessar. A Bíblia diz que ela orava constantemente na expectativa por uma resposta. Ela queria um filho. Ela desejava gerar. Então, ela orava a Deus incansavelmente, incessantemente. Às vezes nós queremos, às vezes nós desejamos, por isso murmuramos. Mas quanto nós temos dedicado do nosso tempo em oração, na busca pelo nosso sonho? Às vezes nós queremos às vezes nós queremos ter um casamento bem-sucedido, filhos abençoados e tantas outras coisas que desejamos enquanto mulheres, mas quanto eu tenho dedicado do meu tempo em oração para ver realizado estes sonhos? Fica para nós também uma reflexão a respeito disso. A Bíblia diz que Ana orava incansavelmente, sem cessar, né? Na busca pela resposta. Segundo ponto, ela não desistiu de Deus. Ela não desistiu de Deus. Vejam só o primeiro ponto, ela não desistiu de viver. Ela permaneceu. Segundo ponto, ela não desistiu de Deus. Muitas vezes, nós, por não vermos os sonhos realizados, desistimos de Deus. Vou deixar para lá essa história de acreditar em Deus, essa história de orar e buscar a Deus, essa história de ir à igreja, porque Deus não me responde. Nos esquecemos de Deus. Ana não desistiu de Deus, pelo contrário, ela permaneceu buscando a Deus. Ela entendeu, irmãs, que os filhos são herança do Senhor. Assim como diz no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Ela entendeu que todas as coisas vêm de Deus. Por isso, ela não desistiu de Deus. Pelo contrário, ela permaneceu em Deus. O que você tem buscado? Qual é o teu sonho? O que você tem ansiado? Não desista de Deus, porque todas as coisas, inclusive isto que você tem buscado, vem de Deus. Se você desistir de Deus, fatalmente você estará desistindo da realização do seu sonho. Olha só um outro ponto importante para nós meditarmos. Dentro do segundo ponto, onde diz que ela não desistiu de Deus. Ana levou o seu caso diretamente a ele. Amém? A Bíblia não nos mostra registros de Ana contando a respeito da sua dificuldade, por exemplo, para as vizinhas, né? A Bíblia diz que, pelo contrário, ela orava e buscava a sua resposta diretamente ao dono da bênção. Ela orava e esperava em Deus. E apesar do desencanto, apesar da espera, ela permanecia fiel. E quer saber de mais uma coisa, irmã? A frustração que a espera nos proporciona a levou para mais perto
de Deus. Nós temos opções a respeito de qual deve ser o nosso comportamento diante da espera. Nós temos opções e nós já refletimos aqui a respeito disso. Nós podemos trocar os pés pelas mãos, como fez Sara. Nós podemos nos esquecer de Deus e não querer buscá-lo. Ou, mesmo diante das frustrações, nós podemos chegar mais perto do dono da bênção. Buscar por mais vezes, com mais tempo, aquele que certamente nos abençoará. Amém? Terceiro ponto. Primeiro ponto foi, Ana não desistiu de viver. Segundo ponto, ela não desistiu de Deus. Terceiro e último ponto, ela não desistiu de ter uma família. Isso é muito forte, irmãos. Quando eu cheguei nos finalmente da mensagem e elenquei este tópico, ela não desistiu de ter uma família. Eu lendo, isso mexeu comigo, porque de fato é algo muito forte, muito forte. Às vezes, na nossa vida corrida, né? Às vezes no dia a dia, em todas as tarefas nas quais nós estamos envolvidos, muitas vezes nós não paramos para pensar o valor que tem a nossa família. Ana não desistiu de constituir uma família em Deus. Sabe que há um tempo atrás, escutando uma palestra do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que tem a minha admiração, ele dizia assim, e isso me marcou de maneira muito especial, que no leito de morte de alguém, a pessoa que está ali para morrer, ela, quando é dito para ela assim, você pode fazer um último desejo, ela não pede para dar uma volta de carro zero no quarteirão. Ela não pede para ir ao shopping gastar o dinheiro que ela tem na conta. Ela não pede por coisas materiais. No leito de morte, o último desejo da pessoa é sempre o mesmo. Dar um abraço em um familiar. Dar um abraço em alguém que se ama. Porque no leito de morte nós reconhecemos aquilo que verdadeiramente importa para nós. E eu espero que não seja necessário estarmos em um leito de morte para reconhecermos isso. Que reconheçamos, enquanto ainda estamos vivas, amém? A importância que há em se ter uma família abençoada. Era esse o desejo, era este o sonho que ardia no coração de Ana. E ela não desistiu. Você pode dizer assim comigo, Ana não desistiu. A sua família era um projeto de Deus. E a sua família, a irmã que está aqui, irmã que nos acompanha, é projeto de Deus também. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir do seu marido. Você não pode desistir dos teus filhos. É projeto de Deus. Permaneça, persista. Utilize da fé, da oração, que são as ferramentas espirituais, para que você vença e para que você contemple com os teus olhos a realização deste sonho. O sonho de ter uma família abençoada no altar de Deus. A Bíblia diz que Ana não havia gerado em seu ventre, mas já havia gerado em seu coração. Quantas de nós temos sonhos gerados em nosso coração? Quantas das que estão aqui ou das que nos assistem têm em seu coração o sonho gerado de ter uma família? Não devemos desistir. Amém? Quando Ana orou a Deus, em um dos registros bíblicos,
buscando a ele por um filho, ela prometeu a Deus, ela votou a Deus que este filho seria dele, seria entregue a ele, dizendo que então ele seria um menino separado, um homem separado, chamado Nazireu, né? Alguém separado, alguém destacado por Deus para o serviço e ser marcado pelo distanciamento de coisas que promovessem o mal para si. Nós notamos aqui com este voto, nós notamos aqui com esta promessa que Ana havia feito a Deus, que gerar um filho para ela não representava uma bênção particular, é algo porque eu quero. Não, ela desejava ter um filho para entregá-lo a Deus. Ela queria sacrificar, ela desejava entregar. Não se tratava de algo somente para ela, para o seu ego, para si, mas era algo muito maior. O projeto do coração de Ana era gerar para ela um filho, mas para entregar a Deus. Este sonho que está no seu coração, este desejo que está em seu coração, ele tem um propósito? O propósito de Ana era gerar para entregar a Deus, para que através dele, deste filho, pessoas fossem alcançadas e fossem abençoadas. Qual o propósito que há em teu sonho? Amém? E para finalizarmos, irmãs, vamos aprender mais um pouco. Ana, diga comigo, Ana. O nome de Ana significa graça. E nós sabemos que graça é favor não merecido. Ana recebeu de Deus um favor. Ana foi agraciada por Deus. E tendo ela gerado e dado à luz a Samuel, que significa Deus ouve, a Bíblia diz que ela entregou a Samuel para que ele crescesse e se desenvolvesse na obra de Deus. E sabe, irmãos, irmãs que nos assistem também, Deus é um Deus que nos surpreende sempre. Deus é um Deus que nos surpreende sempre. Quando Ana teve de Deus a resposta de suas orações e deu à luz a Samuel, acredito eu, ela não imaginou que ele seria o maior homem de sua geração, marcado pelo próprio Deus para ser sacerdote, profeta e juiz. Ana orou a Deus e pediu a Deus por um filho. Deus deu a ela um sacerdote, um profeta, um juiz. Qual é o tamanho do teu sonho? O que você tem buscado em Deus? Diante do seu comportamento, diante do seu tempo de oração, diante da sua espera, diante da sua perseverança, Deus pode te surpreender com uma resposta ainda melhor do que você tem esperado. Amém? Quantas creem assim? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Vamos orar por Deus, vamos orar a Deus para que Ele realize os meus e os teus sonhos, para que Ele nos dê força, para que nós venhamos permanecer de maneira perseverante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e cantar, né? Uma canção que eu pedi para o pessoal aí selecionar para nós, para este momento. Amém? Fique à vontade.